Vamos falar sobre as tratativas aí em Brasília, sobre essa ameaça de tarifaço aqui sobre o Brasil, vinda dos Estados Unidos. Ontem algumas reuniões foram feitas, manifestações do vice-presidente Geraldo Alckmin, que afirmou que o PIX, por exemplo, é um sucesso, né? Porque o PIX está na mira também do governo americano, que quer explicações, né? Cobra uma série de itens ali para serem explicados pelos brasileiros aqui nessa investigação aberta por lá. Essa declaração que a gente destaca aqui é do vice-presidente, depois de uma reunião na Câmara de Comércio americana. Nesse mais episódio de retaliação de Trump, uma semana após o anúncio da taxação, foi anunciada uma investigação sobre práticas comerciais supostamente desleais do país, e entre itens está então essa modalidade de pagamento via Pix. Alckmin afirmou que não é a primeira vez que uma investigação é aberta. Não é a primeira vez que é feita uma abertura de investigação. Isso já foi feito anteriormente, o Brasil respondeu e o assunto foi encerrado. Dessa vez, o Brasil vai explicar. Você questionar desmatamento, mas o desmatamento está em queda. O que nós precisamos resolver é a questão tarifária, porque ela não se justifica, né, neste patamar. E é um perde-perde. O PIX é um modelo, um sucesso. Propriedade intelectual, o INPI, estava levando 7 anos para registrar uma patente. Nós reduzimos para 6, para 5, para 4. No final do ano deve chegar a 3 e o ano que vem 2 anos, que é o padrão internacional. Então isso nós vamos explicar, não tem nenhum problema. E agora tem uma carta chegando. Cartas não olham nos olhos. Foi bem mais fácil escrever. Não sei se foi fácil, essa pelo menos escrita pela diplomacia, pelo governo brasileiro, que enviou então agora aos Estados Unidos, manifestando indignação com essa tarifa. Uma carta que já não teve resposta da primeira vez, né, Eliane? Pois é, a primeira carta foi em 16 de maio. Portanto, maio, junho, julho, tem 2 meses que o governo brasileiro mandou essa carta e nunca obteve resposta. Agora, essa segunda carta é assinada tanto pelo vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, como pelo chanceler Mauro Vieira. E por que não é assinada pelo presidente Lula? Primeiro, vocês lembram, né? Todo mundo lembra que o governo brasileiro não reconheceu a carta do Trump, né? Devolveu a carta do Trump, que foi simplesmente divulgada pela internet. Então, como não foi uma carta de presidente para presidente, porque o Brasil não reconhece a carta do Trump, é uma tratativa de segundo escalão, ou seja, não é presidencial, é de ministros e mais. Agora, também tem a outra questão, é que eles querem demarcar o terreno como uma negociação comercial. Então foi por isso, mas é carta para lá, carta para cá, carta para lá, para cá, carta para cá, mas o mais importante é que não há um canal aberto de negociação. Não há um canal aberto de negociação e isso deixa os setores privados muito, muito tensos, né? Os pescados, imagina, né? Eu fico pensando, né? Os contêineres com pescado, quanto tempo isso pode ficar circulando para lá e para cá, né? As mangas, né? Apodrecendo em um monte de contêineres. Sabe, complicada a situação, mas o governo brasileiro está de mãos atadas. Por quê? Porque não há canais de comunicação, de diálogo, de negociação, porque tudo nos Estados Unidos depende de uma só cabeça, de uma só mente, coração, que é a do Donald Trump. Enfim, agora, além
do executivo, além dos setores privados, que estão, inclusive, em contato com os setores privados americanos, que também vão sofrer muito com isso, todo mundo sabe, e eles lá sabem muito melhor que a gente, né? Também a Câmara e o Senado estão se articulando para mandar uma comissão parlamentar aos Estados Unidos. E, curiosamente, essa comissão não é de petistas e não é da base do Lula, muito pelo contrário, tem ali o Nelsinho Trade, que é do PSD, e a Tereza Cristina, que, aliás, foi uma bela ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, considerada uma das melhores ou talvez uma das únicas boas ministras do governo Bolsonaro, e nenhum dos dois é da base do governo, aliás, são ambos do Centrão, mas estão todos envolvidos com interesse nacional de tentar resolver essa questão. 50% de tarifas, realmente não há país que resista. E para completar, o Geraldo Alckmin, que está à frente desse imbróglio todo, ele se reuniu e tirou foto sorridente com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e ambos se comprometeram a participar desse esforço, não um esforço pró-governo, é um esforço pró-Brasil. Mas para pressionar daqui e se articular dali, precisa de um mínimo de boa vontade do outro lado. Ninguém negocia se não há dois lados. Um lado só não consegue negociar nada com ninguém. Então o problema está sendo, como desde o início, o Trump, que agora também, como Carolina estava dizendo, impõe a seção 301 contra o Brasil, que significa investigar a possibilidade de concorrência desleal com os Estados Unidos. E isso pega até, olha só, a 25 de março em São Paulo e também o nosso PIX. Então, depois de o Trump unir o Brasil com o slogan do "O Brasil é nosso", queremos a nossa soberania, agora o Trump dá outros slogans, que é a 25 de março é nossa e o PIX é brasileiro e é nosso. Boa. Eu fico até preocupado, né? Porque como é que ficaria, por exemplo, a situação de um pai que tem um filho nos Estados Unidos para mandar um PIX, se não puder mandar? É um filho de 40 anos, por exemplo, que precisa de um PIX. Pois né? Um PIX de 2 milhões de reais, né? Coitadinho, ele tem que passear na Disney, tem que levar a família, os filhos, a mulher, a sogra, a babá. Pois 2 milhões, como é que vai ser? Esse é um problema, hein, Heisen? Bom, é um problemão. Vamos mudar de sigla de PIX para IOF, né? Para saber agora também como é que vai ser, porque o ministro Alexandre de Moraes manteve o aumento do IOF, com ressalvas, né, Eliane? Em parte, caiu aquela questão lá do risco sacado, que é aquela antecipação que os bancos dão para uma empresa pagar seus fornecedores, mas resta saber como é que o Congresso vai reagir. A gente vai colocar aqui para você ouvir, por exemplo, o que disse o vice-presidente da Câmara, Altineu Cortes, que é do PL. Ele estava no momento ali presidindo até a sessão e fez uma crítica, falou que vai ter reação. Vamos ouvir. A minha postura como parlamentar será sempre pela conciliação ao Supremo Tribunal Federal, mas eu, quando estiver presidindo a Câmara dos Deputados, não posso aceitar que o povo brasileiro tenha, pelos seus representantes aqui, na minha opinião, uma decisão que é uma falta de respeito ao Congresso Nacional. Nós precisamos tomar atitudes, não contra o Supremo Tribunal Federal, mas atitudes para defender as prerrogativas do Congresso Nacional. Isso não pode mais acontecer. Isso é lamentável. Mas por outro lado, o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, disse que a decisão reconhece o poder executivo. Foi uma decisão equilibrada, que reconhece o poder do presidente da República de editar decretos sobre impostos em operações de crédito.
E aí, Eliane, o que se espera aí de reação no Congresso? Pois é, o argumento do ministro Alexandre de Moraes é exatamente isso, que o governo e o presidente da República têm poderes para, enfim, fazer decretos, assinar decretos com aumento de imposto, ou seja, com a questão orçamentária, etc. Reconheceu a constitucionalidade, a legalidade do decreto do governo. Agora, isso é do ponto de vista jurídico, legal e tal. E o que está em jogo é a questão política. Por quê? Porque no Congresso a percepção é que desde o início o Alexandre de Moraes estava pronto para dar vitória ao governo contra o Congresso. E que aí ele deu 5 dias de prazo para o Congresso e o governo se explicarem, 15 dias para fazer a audiência de conciliação entre o Executivo e o Legislativo e tudo isso, mas que tudo foi um jogo de cena, um certo teatro, porque a decisão estava previamente tomada. Essa é a sensação, a percepção no Congresso. Isso acirra os ânimos novamente no momento em que a gente acabou de falar, né? O Trump conseguiu unir os poderes, Câmara, Senado, Supremo, iniciativa privada, opinião pública contra essa invasão externa, esse descalabro do Trump. Mas no caso do IOF, está aberta uma frente continua a frente de estranhamento entre os dois poderes. E olha, foi interessante porque ontem tanto o Davi Alcolumbre do Senado quanto o Hugo Mota da Câmara saíram do Congresso sem dar uma única palavra sobre a decisão do Alexandre de Moraes. A impressão que se tem é que Câmara e Senado estão se unindo para dar uma resposta à altura contra o governo. Só para concluir, a ressalva que o Alexandre de Moraes fez é aquela história, deu a vitória ao governo, mas dando ali uma pitadinha de, vamos dizer assim, de boa vontade ou ali uma pitadinha de vitória para o Congresso, foi retirando o risco sacado. É quando, eu vou dar um exemplo bem coloquial para ficar fácil entender. Eu faço uma compra numa loja e eu faço a prestações. Aí a loja recorre a um banco, o banco paga integralmente para a loja, né? E depois a loja, com o que eu pago para a loja vai lá e paga para o banco. Ou seja, o banco antecipa o meu pagamento para a loja. E, neste caso, não vale a aplicação do aumento da tarifa do Pix. Mas o importante nessa história também, além de quem vai ser prejudicado com esse aumento do Pix, é a questão novamente da crise entre Câmara e Senado. E Câmara, Senado e Governo Federal. Uhum. A gente segue aqui com a Eliane Cantanhede para repercutir essa decisão do presidente Lula de vetar aquele projeto de lei que aumenta o número de deputados, né? De 513 saltaria para 531. Tem uma questão fiscal, porque isso representaria um gasto maior com folha de pagamento. Mas queria saber de você, Eliane, se gera também um clima de frustração entre os líderes do Centrão ou se já era esperada essa decisão, mesmo antes dos números positivos da Quest sobre a popularidade do Lula. Tem chance, por exemplo, do Congresso reverter essa decisão ou também pesa o dado que mais de 80% dos brasileiros reprovam esse aumento de cadeiras na Câmara dos Deputados, também segundo a pesquisa de ontem? Pois é, a Quest mostra isso, 85% dos brasileiros são contra o aumento do número de deputados. E isso pesou muito na decisão do presidente Lula, porque o presidente Lula está entre a cruz e a espada.
ele precisa melhorar a relação com o Congresso, ele não pode bater de frente com a Câmara e o Senado, que vem lhe impondo derrotas, mas, ao mesmo tempo, é o momento em que ele recupera popularidade, como mostrou a Quest. Se ele recupera popularidade, e um dos fatores foi exatamente essa campanha do pobres contra ricos, Lula, a favor dos pobres e o Congresso a favor dos ricos, então Lula balançou muito, tanto que o veto só saiu bastante tarde, já perto das 9 horas, em torno das 9 horas da noite. E isso, vamos ver, a tendência do Congresso é não fazer um cabo de guerra com isso, ou seja, a tendência é não derrubar o veto do Lula. Por quê? Exatamente por causa da pressão da opinião pública, mas não derrubar essa decisão, esse veto do Lula, não significa que o Congresso engoliu e vai ficar por isso mesmo. O Congresso tem formas de retaliar, e essas formas são como? Criando mais gastos para o governo. E isso já começou ontem mesmo e vai continuar. E a Câmara ontem também, já estava se esperando por isso, aprovou aquele projeto da flexibilização do licenciamento ambiental, que até alguns governistas e ambientalistas chamam de PL da devastação, né, Helene? Vamos ouvir de novo aqui o que disse o líder do PT, o Lindenberg Farias, e ele falou que o presidente Lula vai vetar o projeto. Nós votamos com os que morreram em Brumadinho, com os que morreram em Mariana, com os que morreram no Rio Grande do Sul. Negacionistas, negam o aquecimento global, negam a mudança climática. E aos senhores que disseram que nós íamos entrar no STF, não. Vai ter o presidente Lula, e o presidente Lula com certeza vai vetar esse PL da devastação. Bom, então é outra frente de embate para saber se o presidente vai vetar mesmo e como é que o Congresso vai reagir, né, Helene? Pois é, olha aqui, eu vou repassar com vocês como é que está o nosso programa de hoje. Primeira pauta foi a união do Lula com o Congresso, com todo mundo, contra o Trump, contra o tarifaço. Segunda pauta é a frente de confronto entre governo e Congresso, que foi IOF. Aí vem a outra frente, a segunda frente de confronto entre Lula e o Congresso, que foi aí a questão de vetar o aumento do número de deputados que foi aprovado na Câmara e com apoio do Senado. E agora a terceira frente de confronto entre o Lula e o Congresso, que é exatamente o licenciamento ambiental, a flexibilização do licenciamento ambiental, que deixa a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, não apenas brava, mas furiosa. Ela foi destratada 2 vezes em audiências na Câmara, porque ela defende exatamente o meio ambiente, as normas, que são normas, as normas brasileiras nessa área de sustentabilidade são normas reconhecidas no mundo inteiro. No mundo inteiro. E agora o Congresso, por pressões, por lobbies de setores, põe isso abaixo. Eu vou citar só 3 exemplos do que significa essa licença, essa flexibilização da licença ambiental. O projeto que foi aprovado permite a renovação automática de licença online. Ou seja, o cara pode estar fazendo o que bem entender por lá, pode estar destruindo tudo e aí renova automaticamente online a licença dele, sem fiscalização, enfim, tudo ao Deus dará. Outra que eu queria citar retira a necessidade de licenciamento para atividades agropecuárias. Ou seja, você vai botar o boi pastando numa área, de preservação, por exemplo, solta a boiada lá. Isso parece aquela coisa do Ricardo Salles, quando era ministro do Meio Ambiente do Jair Bolsonaro. Abre a porteira
e deixa a boiada entrar pisoteando tudo. Não dá, né? Retirar a necessidade de licenciamento para atividade agropecuária, que é isso, minha gente? E o terceiro que eu gostaria de citar, entre tantos outros, hein? Porque eu não sou especialista nesse assunto e fui ler só para pegar aqueles assim, mais críticos. E aí tem uma dispensa de licenciamento para obras de saneamento. Né? O projeto dispensa do licenciamento ambiental as obras para sistemas, estações de tratamento de água e esgoto. Ou seja, né, todos nós somos super favoráveis. Há décadas que eu particularmente defendo, né, a ampliação do sistema de tratamento de água e esgoto, as estações, água limpa para todo mundo, porque isso é saúde, é vida. Né? Mas espera aí. Tirar o licenciamento ambiental significa trocar 6 por meia dúzia. Você dá água limpa de um lado e tira a água limpa de outro. Né? Então, esse projeto é evidentemente uma negociata do Congresso Nacional com lobbies de grandes interesses, de grandes conglomerados e setores privados.